Jó 42, vamos começar no versículo 1 mesmo. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por enquanto tá bom, só até aí. Acho que talvez todos nós já paramos um dia para ler, ou você conhece a vida de Jó. Jó, ele, apesar do livro de Jó estar na metade da Bíblia, isso tem um motivo para estar ali. É um livro que é chamado de livro poético, como Salmos, Provérbios. Mas Jó, tudo indica que Jó é contemporâneo de Abraão. Jó viveu na mesma época que viveu Abraão. Jó, ele é antes de Moisés, antes da lei de Moisés. Então Jó é um dos patriarcas, um dos primeiros. E o livro de Jó, ele nos traz um dilema muito grande. E talvez na sua vida você já viveu um dilema. Talvez você já se questionou a Deus sobre muitas coisas. Essa semana eu recebi a mensagem de uma pessoa que não é da igreja. Ela viu uma das nossas lives. E aí comecei a conversar com ela pelo Instagram da igreja. E ela fez algumas perguntas. E ela se fazia algumas perguntas do porquê passar por isso, do porquê viver aquilo. Olha, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por aquilo? Talvez muitos dilemas que você também já viveu, que você já enfrentou, perguntas que você já fez, questionamentos que você já teve, situações que você passou ou está passando e que você não entende. E muitas vezes esses questionamentos, esses dilemas que você entra com Deus, te esfriam um pouco no seu relacionamento com Deus. E talvez se você conhece um pouco a vida de Jó, né? Se você continuasse no capítulo 1, você veria que Jó era um homem muito próspero, tinha muito gado, muita propriedade. Jó tinha muitos filhos, salvo engano, 7 homens, 3 mulheres. Jó tinha muitos filhos. E aconteceu que de pouco a pouco Jó foi perdendo tudo isso. Ele perdeu o gado, a propriedade, perdeu os filhos, até que Jó perdeu a sua própria saúde. Jó ficou enfermo, de tal ponto que ele tinha que pegar a telha e raspar as feridas da pele dele. Então foi esse estado que ficou Jó. E a mulher dele disse: olha, por que tu não se volta contra esse teu Deus? E aí vieram amigos de Jó para conversar com ele. Se você fosse ler a Bíblia, a partir do capítulo 3 e 4, Jó começa a abominar o dia que ele nasceu. Ele começa a perguntar: olha, se é para viver assim, por que eu não nasci morto? Se é para viver assim, então por que a minha mãe não me abortou? Eu podia já no nascimento morrer. Então Jó começou a perguntar a Deus o porquê disso. Ele começou a fazer questionamentos a Deus. E aí os seus amigos começaram a responder, a falar algo para Jó. E aí está um porém, aí está um detalhe. Como essa pessoa que começou a conversar comigo no Instagram, eu comecei a me perguntar, a me questionar. Eu falei: olha, querida, eu não tenho respostas para tudo. Eu não tenho como te responder isso. Eu não tenho como te responder porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. Às vezes nós erramos quando nós ouvimos algumas pessoas, os seus dilemas, e a gente tenta dar respostas, e às vezes nós damos resposta como os amigos de Jó, sem sabedoria. Porque no final, se você ler o capítulo 42, Deus ele repreende os amigos de Jó.
A questão é que não tem como nós termos respostas para tudo. E o que eu entendi é que o amor, ele não é obrigado a responder todos os nossos dilemas. Talvez você se pergunte até hoje, por que você passou por aquilo? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Mas se Ele é todo-poderoso, se Ele sabe de tudo, se Deus antevê as coisas, por que Ele deixou? Por que Ele permitiu? Por que Ele não impediu? Por que Ele não me protegeu? Por que Ele parece que está ausente? O porquê? E muitas vezes nós entramos num dilema com Deus. E nós queremos resposta. E nós não nos cansamos enquanto nós não temos as respostas. Deus, eu quero respostas. Eu quero saber o porquê. Porque parece que o fato de parecer, eu digo parecer, que Deus não está fazendo, que Deus não está agindo, que Deus foi ausente, que Deus foi omisso, a gente coloca em xeque o amor de Deus. Ou quando não, a própria existência de Deus. Tem um amigo meu, que foi da minha célula durante muito tempo. Ele perdeu um irmão por suicídio, que se enforcou. Passou pouco tempo depois, o irmão da esposa dele, a irmã da esposa dele também se enforcou. E ele parou de acreditar em Deus. Poxa, não sabe de uma coisa? Não adianta orar. É o seguinte, as coisas acontecem, simplesmente acontecem. Não funciona a oração, não adianta. As dores que ele passou fez com que ele fizesse questionamentos, entrasse em dilemas e fizesse com que ele duvidasse do amor e do cuidado de Deus. Talvez se você lesse todo o livro de Jó, sem ler o capítulo 1, você diria, mas também, para acontecer isso aqui com esse cara, é porque boa coisa ele não fez. Não, porque para acontecer isso aqui com ele, ele plantou, né? E é por isso que eu li o capítulo 1, versículo 1, de maneira proposital. Porque a Bíblia diz que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus. Fazia sacrifícios a Deus constantemente. A Bíblia diz que ele fazia sacrifícios pelos filhos dele. Porque ele dizia, acaso se um dos meus filhos pecaram, então já vou fazer sacrifício por eles. E aí entra o dilema. Poxa, calma aí. Se você me falasse que aconteceu isso com um cara que era mau, fazia o mal para as pessoas, só fazia coisas erradas, fez más escolhas na vida, aí eu vou dizer, normal, né? Também, ele que escolheu, foi ele que procurou esse caminho, foram as escolhas dele que levaram ele a essa consequência. Mas calma aí, eu estou te dizendo de um homem reto, justo, temente a Deus, que fazia sacrifícios continuamente a Deus. E aí qual a resposta que você me dá? Sabe qual é interessante? Que são 42 capítulos. Passa a maior parte dos capítulos Jó fazendo considerações, questionamentos, Jó pensando, refletindo sobre a vida, os amigos dele respondendo, e aí em 2 capítulos começa Deus a falar. E quando Deus começa a falar, Deus não dá resposta para Jó. Deus não disse, ô Jó, isso aconteceu porque... E aconteceu isso porque... Deus não chega para Jó e começa a responder, a explicar para Jó o porquê que ele passou por aquilo que ele passou. Deus não deu explicações. Na verdade, o que Deus começa dizendo é, olha, quem foi que fez o céu, quem foi que fez o mar, quem foi que fez o peixe? Tu estava comigo quando eu criei, tu estava comigo quando eu comecei a fundar a terra, você estava comigo. Deus começa a dizer de tudo que ele fez no universo. Deus começa a mostrar que ele é o criador de tudo, ele é aquilo que tudo criou, que tudo formou. É por isso que no livro de Jó, por mais de 30 vezes, é dito de um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Deus não aparece para Jó e dá
explicações para Jó. Deus não responde os questionamentos de Jó. E aí eu me lembrei de Abraão. E aí eu já tinha lido a Bíblia, né? Já li, obviamente, a história de Abraão. Mas eu fui ler de novo a história de Abraão. Porque chega um momento na vida de Abraão, e você conhece, que Deus pede o filho dele. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa. Vai lá e oferece ele como holocausto. Ei, se Deus te pede algo desse tipo, o que você faz? Você vai dizer, por que, Deus? Por que eu preciso fazer isso? Abraão não teve nenhum questionamento. Abraão não fez uma pergunta para Deus. Abraão não perguntou, mas por que, Deus? Mas calma aí, esse é meu filho da promessa, tu me deu, tu me prometeu, agora tu quer tirar de mim. Eu comecei a meditar em Jó e em Abraão. Abraão, que é conhecido como o pai da fé, e eu percebi que o pai da fé não questionou a Deus, e meu irmão, se ele questionasse, eu acharia normal. Eu falei, calma aí, Deus, mas também tu faz cada pedido também que não dá para entender, né? Mas Abraão não questionou. Abraão pega o filho dele, vamos lá, filho. Papai, estamos indo aonde? Filho, carrega aqui a lenha. Abraão não questionou a Deus. Abraão, que é tido como homem da fé. Abraão também tinha que ser conhecido pelo amor que ele tinha por Deus. Gálatas capítulo 5 fala que a fé, ela atua pelo amor. O caminho da fé é o caminho do amor. A fé, ela atua através do amor. A pessoa só consegue andar em fé se ela consegue entender o amor de Deus por ela. Eu vou repetir para você. Você só consegue andar em fé se você entender o amor que Deus tem por você. Se você não entender o amor que Deus tem por você, você vai ter dificuldade em andar em fé. Abraão só consegue obedecer a Deus sem questionar. Não é porque Abraão tinha uma fé grande. É porque Abraão acreditava no amor que Deus tinha por ele. E porque ele acreditava no amor que Deus tinha por ele, ele dizia, é como se ele dissesse, Deus, eu só vou obedecer, porque eu sei que tu me ama, porque eu sei que tu sabe o melhor para mim, porque eu confio nos teus planos, na tua vontade, na tua soberania, então eu obedeço. A fé ela atua pelo amor. E muitas vezes a nossa dificuldade em acreditar, em dar um passo de fé, em tomar alguma atitude de fé, é porque muitas vezes a gente talvez não está acreditando tanto no amor que Deus tem por mim e por você. E sabe, queridos, esse amor que Deus tem por mim e você, talvez não vá nos dar todas as respostas. No último capítulo, de 42, aqui que nós lemos, Jó disse, depois de tudo que Deus falou, sem dar para ele as respostas exatas, como eu e você queremos. Eu brincava com um amigo meu, João. Estava lá brincando, eu e João, na nossa intimidade. Vou falar um pouquinho da nossa intimidade aqui, tá? Ali com a Líria e tal. Aí eu falei, João, a minha esposa é assim, cara. Esses dias a gente estava no carro, aí dirigindo, eu falei assim, tá amor, beleza, me perdoa. Tá, mas tu tá pedindo perdão por quê? Eu falei, não, já é demais. Já estou pedindo perdão, já deu. Tu quer saber por que eu estou pedindo perdão? Tu quer saber, é porque eu quero saber se tu entendeu onde tu errou. Eu falei, não, me cansa não, já pedi perdão. Aí o João começou a rir. Aí eu falei, aqui também é assim. Falei, bicho, a mulher, ela além de querer o perdão, ela quer que tu fale aonde tu errou. Porque ela saber se tu se arrependeu de verdade. Porque ela quer que tu mude o teu pensamento.
para tu não fazer de novo. Eu falei, ah, não, aí não dá. Eu pedi perdão, meu bem, vamos ficar em paz, tá bom, velho. Aí ele, é tudo igual. O que eu quero te dizer com isso é que muitas vezes a gente não vai ter aquela resposta lógica, que você entende tudo perfeitamente, muito certinho, que faça sentido para você, que a sua mente humana, lógica, racional, compreenda e concorde com o plano e com os meios que Deus usa. Por isso que, depois de tudo que Deus falou, Jó vem e diz, eu falei daquilo que eu não compreendia, daquilo que eu não entendia, coisas maravilhosas para mim, coisas grandiosas para mim, ou seja, eu falei de algo que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, diz uma outra versão. Ou seja, meu irmão, o amor de Deus talvez não vá te dar todas as respostas lógicas, certas, que a sua mente humana está querendo. Talvez até hoje tu quer explicação por que você passou por aquilo que você passou no passado, na infância. Talvez até hoje você busca respostas. E talvez por não ter essas respostas, isso dificulta a tua relação com Deus. Porque você quer entender. Porque não faz sentido. Porque parece que isso choca com a ideia que você tem de amor. Isso choca. Porque nós estamos muito apegados nesse mundo natural, racional. Racional, linear, esse mundo lógico, presente, passado e futuro. Nesse plano aqui, nós não vemos o mundo e o tempo como Deus vê. Um Deus que é soberano, que é eterno, que não olha só presente, passado e futuro. Um Deus que está acima de tudo isso. Um Deus que vê e se preocupa com a eternidade e não apenas com uma simples passagem nessa terra. Enquanto nós queremos fazer dessa terra a nossa morada eterna, Deus entende que tudo isso aqui é só uma passagem. E acontece que nessa passagem, nesse caminho, muitas coisas, queira você ou não, queira eu ou não, talvez fiquem sem respostas. Só quando você consegue confiar, descansar, acreditar no amor que Deus tem por você, é quando você consegue viver uma relação saudável com Deus. Quando você vai conseguir viver com Ele uma relação saudável, é quando você vai conseguir andar na verdadeira fé. Enquanto você viver com esses seus dilemas, isso vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Paulo, você conhece um pouco a vida dele. Paulo sofreu muito, fazendo bem, pregando o evangelho. Você não vê Paulo questionar Deus. Em Coríntios, Paulo escreveu: quem é que conhece a mente do Senhor? Quem é que pode instruí-lo? Olha, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas nós temos a mente de Cristo para entender as coisas, não de uma maneira natural e lógica, mas de uma maneira espiritual. Volta ali comigo para o capítulo 42. Capítulo 42, versículo 10. Capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Versículo 12. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos
e 3 filhas. Versículo 17, o último versículo. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Só até. Você viu o começo, o meio da vida de Jó, que foi um meio que você se questiona, mas você vê o final da vida de Jó. E Deus virou o cativeiro dele. E Deus o abençoou mais do que o primeiro estado. Jó teve o dobro do que ele tinha antes. E a Bíblia diz aqui em outra versão, que Jó então morreu em uma vida longa e plena. Foi esse o fim de Jó. Talvez você não entenda muito os meios. Talvez você não entenda muito os processos que você vive. Os processos que você passa. Algumas coisas que você viveu, que você passou, talvez você não entenda. Mas, irmão, fica tranquilo. Você ainda não viu o final. Você ainda não viu o final. Talvez você está num processo, num meio, que você faça questionamentos, e que você se pergunte, que você entre em dilemas, que talvez não faça sentido. Talvez o processo pelo qual passou José do Egito não fazia sentido. Mas calma aí. José não conseguiu talvez ver o final, mas em todo o processo, você não vê José murmurar, você não vê José reclamar. Ele foi vendido, traído para a casa de Potifar, parou na prisão, e em todo o tempo você não vê José reclamar, você não vê José murmurar. Mas você sabe qual foi o fim da vida de José. Mas você sabe qual foi o fim da vida de Jó. Eu não sei pelo que você está passando, o que você já enfrentou, o que você já vivenciou. Mas eu quero te dizer, se você entra em dilemas com Deus, querendo apenas respostas de Deus, meu irmão, você não vai conseguir ter uma vida saudável. A questão é que talvez o amor de Deus não te responda tudo, mas escuta isso. O amor de Deus cura tudo. Foi o que eu disse para essa pessoa, eu falei assim, olha querida, eu não vou me atrever a te responder tudo. Eu não vou me atrever porque eu não sou Deus, eu não tenho resposta para tudo. Se você perguntar, mas pastor, me explica, eu vou dizer, não sei. Mas sabe o que eu sei? Eu disse para ela, que o amor de Deus é mais forte do que todas as tristezas que você passou. O amor de Deus é tão poderoso que Ele pode te curar. Ele pode te dar uma paz que você nunca teve, uma alegria que você nunca teve, independente da sua situação, de tudo aquilo que você já passou e de tudo aquilo que você já enfrentou. Talvez você fique sem respostas, mas você não fica sem cura, você não fica sem amor, você não vai ficar sem paz, você não vai ficar sem alegria. É por isso que Paulo conseguia dizer que na abundância de tribulação houve abundância de alegria. É por isso que Jesus disse, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. É por isso que Jesus conseguiu naquela cruz dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí você diz, mas Xandão foi Jesus. Não, mas Estevão disse a mesma coisa. Estevão podia dizer, mas Deus, calma aí. Eu estou pregando o teu evangelho e tu não me protege. Eu estou pregando o teu evangelho e tu me atacando pedra e tu não faz nada. Irmão, deixa eu te contar uma coisa que Jesus já te contou. Nesse mundo passarei por aflições. Mesmo sendo homem, mulher, justa, boa, temente, reta, dando dízimo, oferta, vindo à igreja, orando todos os dias. Você pode passar por aflições. E aí você confia ou não no amor de Deus? Minha pergunta não é quão grande é a tua fé, mas o quanto do amor de Deus que você tem experimentado. O quanto do amor de Deus você tem recebido. Recebido por revelação. Um amor de Deus que não é lógico.
O amor de Deus não é lógico, não é racional. Mas também não é esse tipo de amor passional que nós vemos que o mundo prega. E é esse amor que eu e você precisamos viver, receber, desfrutar, descansar, confiar. Para finalizar, eu vi um pastor lá de Brasília, eu gosto muito. E esse pastor, ele até tem um livro que fala sobre Jó, não li ainda, até quero ler. Mas um dia eu estava assistindo uma pregação dele e esse pastor, ele perdeu um filho. Não me lembro como é que foi, mas ele perdeu um filho. E ele falou, ele falou algo interessante que eu nunca tinha notado no livro de Jó. Ele falou, olha, quando eu perdi meu filho, claro que você fica triste, a pessoa que você ama é o seu filho. Eu olhei para o livro de Jó e ele percebeu que quando Deus restitui na vida de Jó e dá o dobro para ele, Deus deu o dobro de gados, animais, posses, mas quando ele foi dar filhos, ele não deu o dobro de filhos. Ele deu exatamente o mesmo número de filhos. Tinha 10, ele não deu 20, ele não deu 14, não, ele deu o mesmo número. 7 homens, 3 mulheres. Foi isso. É porque gados, posses, propriedades, são números, isso pode multiplicar, isso pode ter mais. Mas pessoas são indivíduos que não substituem. Dar 14 para ele não ia substituir. Os outros 7 que morreram, ou os outros 10 que morreram, não ia substituir. Você me entende, não? O que ele estava dizendo é que nós temos, eu como pai, eu entendi que o meu filho, ele saiu desse mundo, desse plano, mas hoje ele está com Deus. Então eu descanso o meu coração sabendo que o meu filho hoje está com Deus, num lugar que é incomparavelmente melhor. Mesmo que Deus me desse mais outros filhos, não ia ocupar o lugar no meu coração daquele filho que eu perdi, não. Está com Deus. E esse é o meu consolo. Esse é o meu descanso. Saber que o meu filho está com Deus. É isso que me consola. É isso que seca as minhas lágrimas. É isso que me faz conseguir viver em paz com Deus. Sem entrar em dilemas e questionamentos e dizer, Deus, por que você levou ele? Por que você o levou? Por que você o tirou de mim? Eu achei interessante isso que esse pastor falou. Sabe, Jó, ele foi perdendo todos os seus bens. E muitas vezes nós perdemos algumas coisas nas nossas vidas. E parece que a perda de algumas coisas nas nossas vidas nos faz questionar a fidelidade, o amor, a presença, a provisão de Deus sobre nós. Talvez um dia tu perdeu o emprego. Talvez um dia alguém roubou alguma coisa tua. E aí porque você perde coisas, bens, materiais. Talvez você se questionou da fidelidade, do amor e do cuidado de Deus por você. Mas, meu irmão, ainda que nós viemos a passar por muitas tribulações e muitas dificuldades, Deus nos ama. E ainda que eu e você não tenhamos resposta para tudo aquilo que nós vemos a passar e enfrentar, cabe a nós descansar, confiar, acreditar no amor de Deus.